seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece. Eu sou Rúbia Cassol e o tema da conversa de hoje é muito bacana. Cuidados, saúde, bem-estar, né? Porque não tem ali uma mulher que não goste de se cuidar. Ou seja, beleza, salões de beleza. E para falar sobre esse assunto, ao meu lado, Beto Pontes, proprietário dos salões de beleza Amanda Beauty e também das barbearias Procópio. Seja muito bem-vindo, Beto. Obrigado, Rubem. É uma alegria estar aqui, poder compartilhar um pouco da nossa história com vocês, com quem nos acompanha. Então, vamos lá, falar um pouquinho sobre beleza, sobre bem-estar, sobre acolhimento. Então, tudo isso que os salões, não só o Amanda, mas todos os salões e barbearias fazem tão bem. É verdade. E para quem não conhece, vamos começar apresentando o que é o Amanda Beauty e esse conceito de salões de belezas que vocês trazem. Bom, primeiro não tem como falar do Amanda sem lembrar da Amanda, que foi minha mãe, né? Que é minha mãe. Eu acho que mãe a gente nunca deixa de ser, né? Nunca. E desde 2004 ela faleceu, 2005 na verdade, e desde 2005 eu estou à frente do salão. Mas o salão começou muito antes disso. O salão começou quando ela tinha 16 anos por uma necessidade. É muito comum na nossa área, o profissional ali com 15, 16 anos começar a dar os primeiros passos. E no caso dela foi porque a minha avó faleceu e havia necessidade de sustentar a casa, os irmãos mais novos. E ela junto com a irmã mais velha e depois a outra que estava crescendo, montou o salão ali na sala de casa, no primeiro momento, no bairro da Cachoeirinha, um bairro antigo e conhecido aqui em Manaus. E depois passou para uma outra casa que ficou, na época, muito conhecida porque era um salão do porão. Então, em cima a família morava e embaixo era o porão. Então, isso aconteceu ali no final da década de 60, início de 70, e aos poucos o salão ele foi se profissionalizando. A Amanda ela foi conhecendo mais a profissão através das viagens, congressos, e até que com o tempo se tornou um nome aqui na capital do Amazonas muito conhecido. Que bom. E você à frente, sua jornada à frente do salão de beleza começou logo após o falecimento de quem batiza o Amanda, né? A sua mãe, como você falou. Eu acredito que tenha sido desafiador começar ali a gerir um negócio que antes era ela quem estava à frente. Como que foi essa transição, os primeiros passos, olhar com o seu olhar para o que antes era ela quem fazia? Ela comigo, a primeira preocupação como filho, e hoje né, eu tenho um filho de 7 anos e outro de 10 meses, e que me vence muito à mente é o valor ao trabalho. Então, a primeira preocupação dela foi mostrar o valor ao trabalho. Então, quando ela me convidava com 14, 15 anos a ir para o salão, ajudar, era para mostrar como que ela ganhava dinheiro, como que ela precisava de muitas horas, muita dedicação, muito amor, muito empenho para fazer com que a gente tivesse uma renda, que a gente pudesse comprar as coisas, viajar, se sustentar. Com o passar disso, dos anos, eu fui, de certa forma, tomando gosto pelo negócio. Primeiro, pelo empreendedorismo. Então, eu ficava ali ajudando, mas ficava ali pensando também, poxa, se eu fosse abrir o primeiro negócio, que negócio eu abriria? E aí resolvi abrir um negócio de acessórios para carro, com 18 anos. Certo. Então, e aí essa jornada que eu tive dos 18 até os 22 anos, empreendendo, entre aspas, sozinho, tive um sócio durante o tempo, depois de um outro momento sozinho, eu pude entender como é que é o negócio, como é que é pagar funcionário, como é que é ter a responsabilidade das contas, né, como é que você tem que trabalhar o marketing, divulgação, enfim, esses desafios do empreendedor. E quando aconteceu o fato, em 2005, eu tinha tido essa experiência, tanto dentro do salão, quanto nesse outro negócio. Então, não foi planejado, eu não planejava administrar o salão, tocar o salão, até porque nunca surgiu a vontade de cortar cabelo, por exemplo. Certo. Então, eu não sabia exercer a profissão e naquela época o salão ele vivia muito em torno do que a Amanda fazia. E é provável que quem está assistindo a gente, que tem um salão, que tem uma barbearia, quando você viaja, provavelmente o faturamento do salão da barbearia cai muito. Então era assim, quando ela viajava, o salão praticamente não funcionava. Então, como que o salão continuaria se ela não estava mais presente? Essa foi a primeira grande dúvida pelo ponto de vista do negócio. Claro, em paralelo com a
óbvio, o luto e toda a superação que tem natural da vida, a gente entende, né? Que espero que eu possa ir primeiro do que os meus filhos, mas não deixa de ser uma dor grande. Mas as coisas foram se encaixando e a gente conseguiu dar sequência e eu consegui, com muita orientação da minha tia também, que ela é cabeleireira, através de viagens, congressos, conversar com outros donos de salão, entender o mercado global, o mercado Brasil e poder implementar aquilo que eu consegui, obviamente, no mercado de Manaus. Então, assim a gente conseguiu dar sequência. E a gente vê que o negócio expandiu, né? O Salão de Beleza Amanda está em diversos pontos da cidade, pontos estratégicos também, uma barbearia que veio depois, né? Como que foi esses primeiros passos para expandir? Como que foi procurar um norte e seguir ele? O primeiro foi entender se o salão era possível continuar sem a Amanda. Então eu entendi que se eu adotasse os valores da Amanda, que era o valor da educação, da qualidade, do acolhimento, do atendimento, do respeito às pessoas, se esses valores que eram dela como profissional, como pessoa, passassem a ser da empresa, isso a gente conseguiria tocar. Então os primeiros 2 anos foi muito de testar isso e também de formar uma nova equipe. Então, alguns profissionais que trabalharam com a Amanda ainda estão conosco, né, mais de 20 anos, e outros profissionais foram entrando no decorrer dos anos. Então, depois de passados esses 2, 3 anos, eu entendi que dava. E aí, a partir disso, foi buscar oportunidades. Cheguei a fazer um projeto de um salão de rua, mas aí houve um convite do salão de shopping, então esse salão de rua ficou no segundo momento, aí nós entramos na época o Milênio, depois veio o Manauara, depois veio o Amazonas Shopping como franquia, Sumaúma, e depois veio as unidades também de rua do Espaço Amanda. Então, em 2015 houve o surgimento da barbearia, né? Não digo nem surgimento, foi o renascimento da barbearia, e fez com que a gente, que já atendia o público masculino, no que nós chamávamos de salamen, dar uma nova roupagem, trazer profissionais qualificados nesse segmento, e a gente criou essa marca, que é a Barbearia Procópio. Que bacana, né? E faz bastante sucesso. Exatamente. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas esse papo continua daqui a pouquinho. De volta com o Amazonas Acontece, que prazer é ter você nos acompanhando neste sábado. Seja muito bem-vindo a esse segundo bloco. Ao meu lado, o Beto Pontes, que é proprietário dos salões de beleza Amanda Beauty, também gere a franquia Espaço Amanda e as barbearias Procópio, né? A gente falou no primeiro bloco sobre passado, sobre história, sobre como começou o salão. Agora vamos falar de futuro, né? A franquia Espaço Amanda e também o futuro para 2025, o ano que está começando, e para os próximos anos dos salões de beleza. Acho que um ponto importante é a gente nunca esquecer das nossas raízes, então, aquilo que a gente falou, então, independente das inovações que a gente vem tendo, é lembrar do que é importante, que é a qualidade do atendimento, lembrando da Amanda, que é a formação, que é o estudo contínuo também, que era um valor dela. Então, olhando para isso no passado e olhando para o futuro. E quando a gente fala de futuro, não tem como não falar de sustentabilidade. Não tem como não falar de que a gente pode fazer para deixar uma Amazônia e um mundo melhor. E dentro desse movimento, a gente, numa das nossas unidades, desde o ano passado, então nós temos uns 14 meses aproximadamente, que a gente vem trabalhando com produtos que são referências em produtos orgânicos e sustentáveis, que são de produtos LACES. Então, nada de derivados de petróleo dentro desse produto é utilizado. O nosso salão ele tem todo o consumo, o que nós geramos de CO2, ele é compensado. E além do salão ele ter mais de 100 vasos de planta, o que colabora não apenas para a questão estética, mas também até para o ar, até tudo que é vivenciado ali dentro. Então, e cada vez mais, e eu acho que para quem está nos assistindo, a questão da sustentabilidade às vezes é uma coisa simples, uma separação de um lixo, às vezes é você pensar em gerar menos plástico, às vezes até gera economia. Então, por exemplo, a gente nessa unidade deixou de usar copos plásticos, isso com o tempo gera economia e o impacto ambiental ele também. Então, a gente tem olhado muito para isso, sobre o ponto de vista de gestão, reduzindo o que a gente gera de lixo, etc. E também
melhorando a experiência do cliente sem perder a qualidade, com produtos orgânicos, naturais. Então, esse é um caminho que a gente está fazendo. E esse salão, ele chama Bioma Amanda. Então, é o salão que fica num dos shoppings aqui da capital. Que legal. E por falar também em o fornecer ali, né, o atendimento ao cliente, vamos falar agora de equipe. Como que mantém tantas unidades e uma equipe tão motivada? Como que é esse preparo com os profissionais, a escolha deles ali e manter eles no salão também? Esse é o principal desafio do nosso negócio e provavelmente de muitos negócios que nos acompanham, sabe? Nós temos um desafio adicional, que é a maioria dos negócios, porque a gente precisa tocar na pessoa. Nós, como clientes, a gente até reconhece que aquela pessoa faz um bom serviço, mas se nós não nos sentimos bem com aquela pessoa, com o toque daquela pessoa, a gente não quer ter contato com aquela pessoa. Então, o primeiro passo que a gente trabalha lá dentro é no trato com a equipe. Então, tratar a equipe como nós gostaríamos que a equipe tratasse os clientes. Então, é claro que lá existem regras, é claro que existem metas, é claro que tem a questão financeira, que tem pesquisa de avaliação que a gente via para o cliente, mas tudo isso são só meios para que a gente possa comprovar que a forma como nós estamos tratando, a forma como nós estamos motivando, os treinamentos que nós estamos dando, e aqui até os profissionais estão participando, porque muitas das vezes a gente não pode dizer assim, você tem que fazer esse treinamento. Sim. Porque se a pessoa não for com boa vontade ali, pode ser o melhor treinamento e não vai ser absorvido. Então, tem que ser trabalhado o interesse daquele profissional em crescer na carreira, em ganhar mais, em expandir a sua visão, né, aquilo que ele gosta de fazer com as mãos, seja manicure, seja cabelo, seja estética, e ele veja um ganho. E nós ali ajudarmos, seja financeiramente pagando uma parte, seja financiando. Então a gente faz bastante isso. Além dos prêmios, quando você vai bem, você ganha um prêmio, que esse prêmio pode ser revertido em algum curso, em alguma viagem, porque nem sempre também é só técnica. Às vezes a experiência de você ir para uma viagem, conhecer outra cidade, ver outros tipos de cultura, de pessoa, quando você volta também mais criativo, volta também com uma percepção diferente. E na conversa com o cliente há essa ligação e naturalmente se faz uma criação, uma cocriação, porque também não é só o profissional dizer o que é bom para o seu cabelo, tem que ser o que você gosta, então é uma cocriação. E isso faz com que a gente, resumidamente, por esses motivos, consiga ter menos rotatividade do que a média do nosso mercado. É valorizar, né? Porque a gente sempre tem que lembrar que são pessoas cuidando de pessoas sempre, né? E falando de negócios, quem quer entrar no ramo, você acha que já está saturado? Qual conselho você daria para quem é empresário do ramo da beleza como um todo ou que quer entrar nesse ramo? Essa é uma excelente pergunta, porque a maioria dos negócios no nosso segmento que dão certo, eles são feitos por profissionais que sabem executar o serviço, que têm a técnica e que também têm noção de gestão. Só que isso é muito difícil. Então, normalmente, o profissional ele é muito criativo, mas ele não gosta de gerir pessoas, gerir equipe, sabe? Ou, às vezes, é bom na gestão, mas não sabe executar, não tem paciência, eventualmente, de selecionar, treinar, e isso às vezes leva 1, 2, 3 anos para formar a sua equipe. Então, a minha recomendação é, se você é profissional e já executa serviços, é que você dedique um tempo para entender mais sobre o negócio e ao invés de você ficar eventualmente atendendo numa cadeira, que você, dentro do salão que você atua, consiga gerir uma pessoa trabalhando com você, atende com 2, daqui a pouco com 3. E se eventualmente você quiser ter o seu espaço, você vai se preparando também na questão de gestão. E se você é gestor, é investidor e quer entrar no mercado, você precisa ir nas principais feiras, conhecer o segmento, saber o que é bom e o que é ruim, do ponto de vista de corte, de cor, de tendências, e saber que o seu trabalho ele tem que ser intensivo. O dono de salão não pode ir uma vez por semana no salão. O dono, a dona de salão, ele tem que estar sempre no salão para acompanhar, para motivar, para falar com o cliente. Então, tem que ter isso. Se essas descrições não batem com o seu perfil,
talvez seja melhor procurar outros negócios. Não adianta a gente se ver como cliente e achar que é legal como o cliente está no salão, que provavelmente vai ser legal também eu ser dono. Se ele não tem essas características, provavelmente não vai dar certo. Porque o trabalho é duro, né? Exato. Que bacana, Beto. O Amazonas Acontece vai ficando por aqui. Gostou desse papo? Quer revê-lo? Ele fica disponível no YouTube. As redes sociais aqui do Beto e dos salões de beleza também estão passando para que você siga, dá aquela força nas redes sociais e quem sabe vira um cliente também. Sábado que vem, a Kelly Abreu está de volta. Foi um prazer passar essa temporada do Amazonas Acontece com vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.